Alô, galera goiana, aquele abraço. Alô, galera atleticana, sejam sempre muito bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta etapa de expansão, vamos dizer assim, do nosso projeto, a gente está criando um novo quadro, que é um quadro para dar voz ao torcedor, e esse quadro, ele vai ser usado constantemente aqui pelo canal. Então nós vamos convidar para cá pessoas que torcem pelos clubes goianos, e eles é que vão falar. Eu não vou opinar aqui, certo? Não vou opinar. Vou gerenciar, vou provocar, vou perguntar, vou questionar, enfim, vou administrar, vou transmitir, gravar, aquelas coisas técnicas também. Mas quem vai dar opinião é o torcedor. Até porque o Futebol 62 sempre teve essa visão de dar o total espaço ao torcedor. Basta ver o F62 Notícias, que eu leio lá 100, 150 comentários por dia. É muito mais tempo lendo comentário do que dando notícia. Mas é o projeto, é a nossa ideologia. E hoje eu recebo aqui dois grandes rubro-negros que têm um trabalho muito legal na internet. Eu sempre dou total apoio às mídias alternativas, pois acho que elas merecem existir e elas são de um outro viés. Você tem a imprensa profissional e você tem a imprensa, essa que eu também chamo de imprensa, que é a imprensa alternativa, a imprensa clubística. Ela também tem o seu direito de se manifestar. A internet dá voz para todo mundo e por isso esse quadro nosso aqui se chama Vozes Rubro-Negras. Hoje nós falaremos com atleticanos autênticos, torcedores do time do bairro de Campinas, fundado no dia 2 de abril de 1937 por estudantes vindos da cidade de Goiás, o Atlético Clube Goianiense Rubro-Negro desde que nasceu, certo? Alguns clubes mudam de nome, mudam de camisa, mudam de cores, mas o Atlético não. O Atlético nasceu rubro-negro, permanece rubro-negro. Fiquei contrariado pra caramba quando jogou de amarelo em 2014, mas é só uma contrariedade que eu compartilho aqui com vocês. Tenho o prazer, já vou colocar eles na tela aqui, de receber hoje o Luciano Henrique e também o Emerson Moreira. Os dois fazem parte do projeto. Eu conheci o canal como Live Dragão do Brasil, mas agora tem um novo nome. Até vou deixar para eles falarem um novo nome, apresentar esse novo nome do canal. Quando eu procurei aqui, falei assim, uai, mas não era esse. Mas a cara era deles, falei, deve ter trocado de nome. Eu também já troquei, meu canal começou como canal do Gerli Rezer e depois virou Futebol 62. Então, cumprimentar aqui o Luciano Henrique. Luciano, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que você, torcedor, estiver acompanhando aí. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Fiquei muito lisonjeado quando você aceitou, quando você topou participar comigo aqui do Vozes Rubro-Negras. É uma satisfação te receber pela primeira vez aqui no Futebol 62, mas que seja a primeira de muitas. Então vamos lá, né, Geli? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, igual você disse, dependendo do horário, né, que está sendo, que a galera tá vndo o programa. Obrigado, assim, agradeço de coração mesmo o convite, lembrar da gente. Quero agradecer e dar boa noite também, saudação para o Emerson, meu parceiro de bancada. Eu vou deixar para ele depois apresentar nossa live, nosso novo nome e tal. Mas, assim, prazer, muito obrigado. Sei que é um dos melhores aqui do estado, que busca muita coisa das antigas, né? Isso é interessante nisso de você, é nisso que você sabe muito da história do futebol goiano. Isso daí para o torcedor é muito bacana. Então, muito obrigado. E que a galera do Futebol 62 aí assista bastante esse programa nosso aqui, que a gente vai falar um pouco do Dragão aqui, abrindo, né, esse espaço aqui do Vozes dos Rubro-Negras. Exatamente, primeira vez, é o primeiro que está indo ao ar, né? Depois nós teremos os do Vila, do Goiás também, mas esse é o primeiro que nós estamos gravando para ir ao ar. E também dar uma boa noite aqui ao Emerson Moreira, o Emerson, tá, gente? Ele não é o Enderson Moreira, é o Emerson Moreira, um dos responsáveis também lá. Não vou falar o nome do canal, é ele quem vai falar, e daqui a pouco a gente mostra aqui para vocês, até para você, torcedor atleticano, conhecer. O atleticano tem que acompanhar as mídias atleticanas, acompanhar as mídias rubro-negras, isso não atrapalha ninguém. Você vai ter essa relação direta com quem gosta do Atlético, com quem torce pelo Atlético, criticando ou não, o atleticano sempre vai querer o bem do Atlético, isso é natural. Agora, tem gente que tem um perfil mais ácido, tem gente que tem um perfil mais apaixonado, tem gente que tem um perfil mais brando, outros mais bravo, isso é do ser humano. E tem em todas as torcidas, pode ter certeza. Se você for lá nos canais
sei lá, do Internacional, você vai encontrar isso, nos canais do Esporte Recife, você vai encontrar isso. Mas eu estou aqui para cumprimentar o nosso Emerson Moreira, muito obrigado por aceitar o convite, o Emerson, saiba que é um prazer para a gente do Futebol 62 receber você aqui nessa estreia, nessa inauguração do Vozes Rubro-Negras. Boa noite, Giliezer, boa noite, Luciano. O prazer é todo meu de fazer parte aqui do programa número 1, né? Dessa nova fase do programa do Giliezer, que eu vi que está se dedicando aí totalmente ao canal. Eu fiquei triste pela saída do Giliezer da rádio, né? Da mídia tradicional, mas fiquei feliz, porque eu já consigo ver que já está entregando mais conteúdos, né? E eu sou um fanzaço do Giliezer, não é porque eu tô aqui no seu canal, Giliezer, mas para mim ali você tá no top 1 dos comentaristas de Goiás, juntamente ali com o João Batista, que eu gosto demais também, e é um prazer inenarrável fazer parte aqui do seu programa. E falando da live, a live já tem 3 anos, só que ela agora passou por uma reformulação. A live que antes se chamava Live Dragão do Brasil, agora passa a se chamar Fala Dragão. Assim como a página do Insta, que é o Meu Rubro Negro, que também agora passa a se chamar também Fala Dragão, que é uma página que estava tá em um crescimento muito bom, um engajamento muito interessante, tem se tornado uma das principais páginas de notícias, de comentários de torcedores do Atlético, e a gente agora está nessa fase, reformulada, com quadros, mais organizado, tentando ser profissional, Genese, porque a gente sentiu a necessidade, dentro desse projeto da Live Dragão do Brasil, de trazer um tom de profissionalismo, de entregar uma qualidade que o torcedor atleticano estava muito carente. A gente não tinha um trabalho, não que os meninos não fizessem um bom trabalho, muito longe disso, mas a gente sentiu a necessidade de dar uma profissionalizada, de implementar quadros, de deixar a live mais organizada. Tudo isso para entregar qualidade para o torcedor rubro-negro, que merece toda qualidade de conteúdo, de entrega de live, porque é um torcedor fanático, que acompanha, que dá engajamento e que merece que nós demos o nosso melhor ao passar tudo aquilo que se refere ao Atlético Goianiense. Isso faz parte do processo de evolução, né? Os projetos vão evoluindo. O projeto quase sempre ele nasce num lugar muito humilde, numa cabeça de noite, pensando as coisas. É assim que se nasce. Depois vai evoluindo, isso faz parte também. Você vê o quanto a internet já profissionalizou no Brasil, né? E os projetos de clube, eles também podem passar por isso, né? Eu até coloquei vocês lá no grupo do canais de clube, ali tem canais já hoje imensos, com estruturas enormes. Eu estava vendo, inclusive, lá no canal do Marcos Geves, o Bica Galo, né? O Jaime Júnior narrando para ele, Jaime Júnior que estava na Globo até outro dia, né? Narrando para ele. Atlético Mineiro Internacional, até acompanhei ele um pouco do jogo lá deles. Então, assim, o profissionalismo, né? O bom trabalho cabe em todo lugar. E é bom que a internet. Se a internet dá voz a idiotas, e isso é verdade, ela dá muito, mas ela dá voz para todo mundo. Então cabe você escolher o caminho. Desejo a vocês todo sucesso. Vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui o canal para você, torcedor atleticano, seguir, tá bem? Vou compartilhar aqui. Tô igual o Emerson, outro dia eu vi que ele estava aprendendo, eu também estou aqui aprendendo a estrinhar nessas novas mudanças, mas aí está, ó. Fala Dragão, tá aqui o canal, os vídeos, né, as capas, os meninos, Vitor Gader tá aqui também, ó, grande Vitor, vem se destacando muito também como comentarista, temos aqui os shorts, enfim, você torcedor atleticano, tá mais do que convidado aí a conhecer, você que ainda não conhece, você já conhece, ainda não é inscrito, se inscreva, né, faça parte. Dragão, Fala Dragão, mas se você procurar lá também por Live Dragão do Brasil, vai te jogar para lá, tá bem? Porque às vezes te joga até, é mais fácil do que o nome novo, né? Porque o YouTube acaba puxando todos os títulos lá de trás. Então, o Live Dragão do Brasil, ou Fala Dragão, que é o novo nome do canal aqui, e eu desejo todo sucesso a vocês nessa jornada, no que precisarem aqui de mim, do Futebol 62, estou à disposição para vocês. Bem,
Vamos aqui ao motivo, né, desta primeira edição aqui do Vozes Rubro-Negras, clássico, sábado, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Os rubro-negros não poderão ir ao estádio, né, lembrando que é um jogo apenas de torcida única. Para quem já me conhece, sabe que eu sou completamente contra punições coletivas, porque hoje o torcedor faz reconhecimento facial, apresenta o CPF, põe digital, apresenta atestado de que não tem antecedentes criminais, tudo, mas ele não pode ir no estádio porque ele torce por esse time hoje, amanhã é o outro que não pode, assim, é uma injustiça coletiva, entendeu? É uma injustiça justa, todos passam por ela. Os atleticanos estão passando dessa vez, os esmeraldinos passaram há uma semana, os vilanovenses passaram há 2 meses, e no segundo turno repete tudo, trocando o mando de campo. Hoje a injustiça é minha, amanhã a injustiça é sua. O fato é que duas injustiças não se anulam, elas se somam, né? Então nós temos vários episódios injustos. Mas enfim, vamos falar desse Atlético e Vila Nova, clássico de número 302. Por que 302? Foi o número de jogos que a gente já conseguiu encontrar lá pelo futebol de Goiás, nas pesquisas. Eu jamais vou dizer que são todos, seria uma audácia muito grande, porque a cobertura ali nos anos 40, 50 era uma cobertura muito falha, pode-se ter perdido jogos naquele período, mas catalogados tem hoje 301 jogos entre Vila e Atlético, Atlético e Vila. Então no domingo, no sábado, será dos jogos catalogados o de número 302, este lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Daqui a pouco a gente traz o retrospecto e outros meandros deste duelo. Mas começar aqui pelo Luciano e o Emerson. A situação reverteu, né? Se a gente pega em relação ao que vinha sendo o campeonato, o Vila à frente, o Atlético abaixo, o Vila com muitas rodadas dentro do G4, o Atlético ali no meio da tabela, quase sempre na segunda página, e quando vem se aproximando do clássico, a gente tem um Atlético em ascensão, ganhou 7 dos últimos 9 pontos, um Vila em queda livre, perdeu 5, já está próximo à zona do rebaixamento. E você, Luciano, você vê o Atlético chegando melhor do que o Vila para esse clássico, vê o Atlético mais forte do que o Vila para esse jogo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga? Eu até opinei outro dia, mas como falei, aqui eu não vou opinar, vai ser com vocês. Como é que você vê o momento do Atlético nessa véspera de jogo contra o Vila nesse clássico 302? Então, Geli, é até engraçado, porque se você fizesse essa pergunta para mim há um mês e pouco atrás, eu ia colocar o Vila como favoritaço, porque a gente não é bobo de ver que o Vila estava no melhor momento, o Vila estava embalado e o Atlético estava em queda, o Atlético não estava bem, um mês e pouco atrás. Então, assim, agora, hoje, passado um mês e pouco, o Atlético, para mim, hoje o Atlético é favorito, mesmo jogando o Oba, onde o Vila joga muito bem, por sinal, o Vila sabe jogar em casa, mas o momento é do Atlético, sabe? O momento do Atlético tá melhor, o Vila tá em queda, tá, igual que você disse, o Vila tá em queda livre, o Vila não tá bem, não tá se acertando dentro do jogo com os jogadores, o treinador também não colocou ainda o jeito dele de jogar, né? E o Atlético já tá melhor. O treinador já chegou, um treinador novo, o treinador já deu as caras dele, o Atlético já tá com outra postura. O Atlético hoje, para mim, tem uma postura de time vitorioso, sabe? É aquele time que não se entrega. É uma coisa que a gente sempre cobrava disso, porque tinha jogo que o Atlético perdia e tava tudo bem, sabe? Tinha jogador ali, beleza, perdemos, como se fosse assim, fácil. Então tá, tranquilo. Mas hoje não, hoje os caras dão a vida no jogo, sabe? Os caras não querem perder, os caras não querem empatar, eles vibram com qualquer jogada. Então, assim, mudou, a postura do Atlético mudou. Então, por esse motivo, pelas trocas de treinador, a nossa foi boa, a do Vila não, e tudo mais, eu coloco hoje o Atlético não por causa de, não pela camisa aqui, pela camisa que a gente torce, mas eu coloco hoje o Atlético como o favorito do jogo. Vai ser difícil, muito, muito difícil, enfrentar o Vila lá não é fácil, mas o momento hoje é do Atlético. O Atlético está melhor que o Vila na competição, questão de postura. Tá aí, o Luciano colocando o Atlético como favorito nesse jogo lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E para você, Emerson, como é que o Atlético chega para esse jogo? Ele chega transmitindo para o torcedor confiança? Ou essa série agora de 3 jogos, né, sem tomar gols, com resultados interessantes, ela ainda não é suficiente para o torcedor ter aquela convicção de que o Atlético vai se sair bem nesse jogo lá no Oba? Beleza, eu encaro o Atlético também como o grande favorito do jogo,
Na minha opinião, o Atlético cresceu no momento crucial, no momento em que precisava crescer. Estava numa oscilação, perde aqui, ganha ali, empata ali, a zaga não estava se encontrando. Com a chegada do Fábio Matias, muitos torcedores ficaram desconfiados, inclusive eu. Mas, olhando hoje, vendo a cara que o Fábio Matias está deixando, colocando no Atlético, a gente hoje percebe que foi uma grande escolha, uma grande aposta do Adson, que vem dando certo, porque a gente consegue ver um time com uma postura completamente diferente. O Atlético do começo do campeonato era um Atlético que estava se acovardando. O Atlético que a gente vê hoje é um Atlético mais corajoso, que arrisca, um Atlético que procura. Esse último jogo, para mim, foi o reflexo disso. Um time que tentou até conseguir o primeiro gol, e depois que conseguiu o primeiro, já veio o segundo. Foi no final do jogo, mas foi um time que tentou o jogo todo, propôs o jogo, buscou o gol a todo momento. É claro que o Atlético ainda precisa de algumas peças, de alguns ajustes, principalmente, na minha opinião, no que se diz ao lado criativo do time. Mas não está faltando raça, não está faltando entrega. Na minha opinião, o Atlético entra favorito, não só pela sequência de bons resultados, mas por ser mais time hoje que o Vila Nova. Aí está. Aí está você, torcedor, né? O atleticano pode acompanhar. Os atleticanos estão confiantes para o jogo, o que é natural, né? O futebol, ele é muito momento, né? Eu estava vendo outro dia, assim, falando de outro formato, mas, por exemplo, o torcedor do Botafogo, ele estava morrendo de medo do PSG, né? Morrendo de medo. Se antes do jogo oferecesse para ele 2-0 para o PSG, ele aceitava. Falei, tá bom, 2-0 tá bom. Quando começa o jogo muda, né? E o Atlético vem aí nessa reação. O Atlético pegou 4 jogos seguidos em Goiânia, né? Já fez 2, jogou contra o Coritiba, jogou contra o Volta Redonda, faz esse contra o Vila agora, que não é no Acioli, mas é em Goiânia, e depois fecha essa sequência contra o CRB, lá no estádio Antônio Ascioli. Esse era no Antônio Ascioli. Depois é que o Atlético vai voltar a jogar fora de Goiânia. Vou começar pelo Emerson agora. Para você, Emerson, essa é a sequência que o Atlético pode usar para encostar nos times da frente? Assim, se ele não aproveitar essa sequência de agora, pode ser que depois fique mais difícil essa situação? Janés, eu acredito sim que essa sequência ela é primordial ali para o avanço, para o crescimento do Atlético no campeonato, principalmente se tratando de aproximar do G4, porque uma vitória contra o Vila Nova, e dependendo dos resultados, deixa o Atlético batendo ali na porta do G4, e coisas assim que, igual o Luciano falou, se a gente olhasse alguns meses atrás, a gente não imaginaria, porque o Atlético estava capengando, estava ali naquele momento, naquela fase ruim. Então, vejo que o Atlético tem que aproveitar essa sequência de jogos em Goiânia. Vamos pegar um adversário fragilizado, um adversário que está sem confiança, um adversário que está ainda tentando se encontrar com um novo técnico, que eu concordo também com o Luciano. Foi uma péssima troca trazer o Luizinho para o Vila, péssimo para o Vila e bom para o Atlético, porque acho que desestabilizou o Vila Nova ali e deixa o Atlético ainda mais na condição de ser mais favorito. Acredito que o Atlético ganhando do Vila e com um bom resultado também, ganhando do CRB, deixa a gente batendo na porta ali do G4 ali, e o Atlético a gente sabe que é um time de chegada, é um time que incomoda, e é um time que tradicionalmente é isso. É conhecido por suas arrancadas. O Atlético, depois que ele... É igual o carro a álcool ali, né? Fica engasgando, mas depois que esquenta o motor, a gente sabe o perigo que o Atlético leva para os adversários. Então vamos ter que encarar com muita raça, com muita gana esse jogo contra o Vila, contra o CRB, porque a final dessa sequência vai determinar muita coisa aí na história do Dragão dentro da Série B. E eu acredito que teremos 2 bons resultados, um contra o Vila e outro contra o CRB. É o campeonato que acabou de chegar aí a 1/3, né? A Série B ela não tem aquela rodada que é 1/3 exato, né? Nós temos 34% do campeonato realizado até agora, com essa 13ª rodada, vamos agora para o segundo terço, e depois vem aquela reta final ali de 12, 13 jogos. Apresentar aqui para vocês e para você, internauta que está acompanhando, o nosso Vozes Rubro-Negras, primeiro programa aqui
Eu quero colocar aqui como está o Atlético como visitante, pois o jogo é visitante, e depois como está o Vila Nova como mandante dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Atlético, ele é o nono, mas com a mesma pontuação do sexto. Se a gente observar, o Atlético tem 6 pontos, tem muitos times com 6 pontos, né? Por critérios de desempate, o Atlético é o nono mandante, mas ele tem a mesma pontuação do sexto. O Goiás tem 10, Novo Horizontino, Coritiba e Cuiabá 8, o Atlético Paranaense 7, aí depois o Atlético está nessa turma aqui, junto com o Atlético, Operário, Avaí, Ferroviária. A Ferroviária está junto com o Atlético em tudo, cara. É uma companheira do Atlético até agora de campeonato, é quase um casal. Então, aqui, ó, uma vitória, que foi aquela contra o Atlético Paranaense, né? 3 empates e 2 derrotas. Isso fora de casa. Essa é a campanha do Atlético. Agora vamos acompanhar a campanha do Vila, né, que é o adversário do Atlético. O Vila vai jogar como mandante. O Vila Nova é o 11º neste momento, né? O Vila já foi o melhor mandante. O Vila tinha esses 12 pontos aqui na quarta rodada, na 8ª rodada, com 4 jogos dentro de casa, ele tinha vencido os 4. Tinha 12 pontos, era o melhor mandante ao lado do Remo naquela ocasião. Agora com os mesmos 12 pontos, pois perdeu os 2 últimos jogos em casa, para o Novo Horizontino e para a equipe do América Mineiro, o Vila nesse momento o 11º. Então o Atlético tem a 6ª melhor pontuação, é um dos 6, né, vamos dizer, um dos 6º colocados com a melhor pontuação, e o Vila é nesse momento o 11º mandante neste Campeonato Brasileiro da Série B. Uma pergunta agora para você, Luciano. O jogo é no Oba, né? Você até ressaltou lá no início a dificuldade de jogar no Oba, e é histórico, o Vila vem sendo muito forte dentro do Anésio Brasileiro Alvarenga ao longo dessas últimas séries B, mas falando assim, especificamente desse momento, nós estamos falando de um Vila conturbado, perdeu os últimos 6 jogos, 5 da Série B, com certeza uma pressão muito grande. Você acha que nessas condições é melhor mesmo, lógico que o jogo não vai mudar de lugar nem nada, o jogo no Oba, ele passa a ser um jogo interessante para o Atlético? Então, Gerli, é complicado, sabe por quê? Porque a última vez que a gente ganhou do Vila lá, se eu não me engano, foi naquela semifinal, ou foi na final, não foi? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, que a gente ganhou do Vila lá no Oba, foi na final, Foi não na foi? final. Na Na final, porque final. depois teve, não jogou, né? O Atlético estava na Série A e o Vila estava na Série B. E esse ano também ainda não jogou, porque o jogo do Goiano foi no Acioli. E aí a gente pegou o Vila naquele momento que o Vila estava em alta, estava super bem no campeonato, né? Tava vindo uma sequência muito boa em casa, e a gente ganhou deles lá, né? Então, assim, e agora é um outro momento, a gente vai pegar o Vila lá, com o Vila em baixa, mas então, eu acho que eu gosto desse momento, sabe? Eu queria realmente esse momento do Vila, do jeito que o Vila está jogando hoje, desse momento da postura dele hoje no campeonato, enfrentando o Atlético. É porque, querendo ou não, quando o time está embalado, claro que a gente ganhou lá o ano passado e tudo mais, mas é mais difícil. Não que não vai ser difícil jogar contra o Vila lá, nesse momento que eles estão, mas eu prefiro jogar assim, até mesmo porque o Atlético está em alta. O Atlético, se o Atlético tivesse em baixa e o Vila em baixa, seria um jogo assim, aquele jogo que dava um desânimo no torcedor atleticano. Mas a gente também tem que lembrar que é um tipo de jogo, principalmente clássico, que levanta a moral do time, né? Então, tipo assim, o time que tá em baixa, igual eles estão, 6 derrotas seguidas, 5 na Série B e tudo mais, entre aspas, se ganha, dá uma moral imensa para eles. Então, assim, cresce todo jogador ali, a moral do jogador, do treinador. Então, assim, é um jogo muito perigoso para o Atlético. Eu quero um momento desse? Gosto, eu acho bacana, mas se a gente perder também é um prato cheio para eles ressuscitarem no campeonato, sabe? E talvez a gente dá uma baqueada. Mas é claro que estaremos muito na torcida para que isso não aconteça e que o Atlético ganhe, né? A gente confia muito no Atlético e nesse momento eu confio que o Atlético ganhe desde lá. É, é um. é, Como você coloca, né, Luciano, o clássico, ele tem muito disso, né? O pós-clássico, que eu não estou opinando especificamente sobre esse clássico, mas o pós-clássico, o pós-jogo do clássico, para bem ou para mal,
normalmente ele é muito mais potencializado do que outros jogos, né? Lógico que tem jogo que é importante para a história do clube mesmo, contra o clube de outros adversários, mas o clássico ele acaba tendo essa tradição aí. Quero compartilhar com vocês aqui, com você, Luciano, o Emerson, e também com você, torcedor atleticano, ou você, torcedor de outro clube que esteja acompanhando aqui a nossa live, o histórico, né, de Atlético e Vila Nova, dados lá do futebol de Goiás, compartilhados também aqui com o futeboldomundo.com.br. Olha só, 301 partidas catalogadas, o Atlético tem 98 vitórias, o Vila Nova tem 106 vitórias, 97 empates. São 413 gols do Atlético e 391 gols da equipe do Vila. Nesse caso aí aparece de verde as vitórias do Atlético, de vermelho as vitórias do Vila e os empates de cinza. A gente vê aqui, ó, nesse histórico recente, um histórico um pouco mais equilibrado, né? Algumas vitórias do Vila aqui em vermelho, do Atlético em verde. Se a gente volta aqui mais ali para o início da década, quando o Atlético retorna à Série A do Campeonato Goiano, aí só dava Atlético naquele período. E voltando lá no passado, momentos vilanovenses, momentos atleticanos, como agora, tá vendo? Momentos vilanovense, sempre foi um clássico que mudou, espécie de uma onda, sabe? Ora domínio de um, ora domínio de outro. Esse é o clássico entre Atlético e Vila Nova da história. Lá no início dava muito Atlético, olha só, aqui você tem 10 vitórias seguidas do Atlético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias consecutivas entre 1945 e 1949. E o primeiro jogo entre eles já foi a maior goleada da história, 16 de julho, tá pertinho, né, de fazer aniversário, 16 de julho de 1944, o Atlético fez 11-0 na equipe do Vila naquela ocasião, jogo, na verdade aqui está no Estádio Olímpico, mas o jogo foi no campo da Avenida Paranaíba, ali era um campo, depois o campo ganhou arquibancada e passou a ganhar o nome de Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, mas o local era aquele, certo? Era ali naquele espaço em que se jogavam os primeiros jogos em Goiânia. Você tinha o campo ali do Estádio Olímpico, você tinha o campo da 24 de outubro, que hoje é o Estádio Antônio Ascioli, ali também era só um campo, depois é que virou o estádio Antônio Ascioli, que nem se chamaria Antônio Ascioli, né, mas essa história eu conto em outro momento, o personagem que seria homenageado não apareceu, e aí, felizmente, né, porque eles iam fazer uma lambança, o estádio acabou levando o nome aí do Antônio Ascioli, grande patrono rubro-negro ali nos anos 40, nos anos 50, né, foi o momento de maior atuação do Antônio Ascioli à frente do Atlético, mas a gente vê aí essa história de mais de 80 anos. Sim? E é engraçado nessa época de 40, 50 aí, meu tio jogava no Atlético, né? Meu tio é o Diabo Loiro, famoso Epitácio, Diabo Loiro, o jogador que mais vestiu a camisa do Atlético. Então, assim, com certeza nessa época ele destruía. Exatamente. Outro dia, né? Eu me lembro de um debate, eu não vou recordar se foi na Bandeirantes, se foi na Band News, foi numa dessas emissoras em que tentava se eleger o maior jogador da história do Atlético, né? Aí eu vi o pessoal votando no Márcio, votando no Robson, votando no Anaílson, né? Aí chegou a minha vez, sabe? Eu falei, rapaz, mas o Atlético não foi fundado em 2007, sabe? Não foi. Em 2007 o Atlético vive um novo momento, mas não foi fundado. Naquela época me lembro que eu votei no Epitácio, mais de 500 jogos com a camisa do Atlético, né? Só jogou pelo Atlético, sem dúvida uma figura lendária. Todo torcedor atleticano que não conhecer, deveria conhecer o Epitácio, né? Eu acho que o Márcio ficou a 15, 16... Eu acho que o Márcio ficou a 15 ou 16 jogos por aí de passar ele. Eu sei que ele detém o maior número de jogos com o Atlético. Mas ficou nisso daí pro Márcio passar. Quase que o Márcio passou ele. Exatamente. Então, sem dúvida, uma figura importantíssima, uma figura icônica. Não sabia que você era sobrinho dele, mas fico feliz em saber, Luciano, que você e sua família preservem a história do Epitácio, né, e de tantos outros, né, que fizeram o Atlético lá de trás, o Atlético campeão nos anos 40, campeão nos anos 50, né, o Atlético que naquele início ali, uma rivalidade muito grande com o Goiânia. Já existia uma rivalidade dos locais, né? Campinas é o seguinte, cara, assim, vamos supor, você tem aqui hoje Goiânia e Brasília chegou. O pessoal não aceita bem, não é
natural do ser humano. Então, quando o Goiânia chega, Campinas né, vamos dizer assim, ela se armou para aquilo. Tudo bem, a capital está vindo, mas os caras já vão chegar e assim, não, aí ficou essa divisão. Então, o Atlético era o representante de Campinas e o Goiânia era o representante de Goiânia. Depois surgiram muitos outros clubes, inclusive em Campinas e em Goiânia. Né? Em Goiânia acabaram prosperando, né? O Goiânia, o Goiás, o Vila, outros que viveram alguma vida e depois apagaram, Botafogo e vários outros. E tivemos também os times de Campinas, o Atlético, Campinas, o São Paulo, São Luís, todos eram equipes da região de Campinas, que jogavam inclusive no estádio Antônio Ascioli nessa época, era um estádio dos clubes de Campinas. Depois eles foram morrendo, o Atlético foi cada vez mais se fortalecendo, né, e o Atlético é quem administra e é o proprietário do estádio Antônio Ascioli. Mas isso é coisa para a gente falar em outro momento, né, Luciano? Senão a gente vai enveredando por essas histórias do futebol goiano, mas fico muito feliz de saber que você é sobrinho do Epitácio. É muito, muito legal isso, ver esses personagens, né, que eu li tanto sobre eles nos jornais, né, muitas e muitas notícias, e o Epitácio, sem dúvida, é uma figura icônica dessa história do Atlético Clube Goianiense. Falando um pouco do time, né, o Emerson até falou da satisfação que ele está em relação ao trabalho do Fábio Matias, treinador que veio um pouco desconfiante, perdeu os 2 primeiros jogos, o que é pesado, né, perdeu o clássico, que também é pesado, dentro de casa, mas agora ele vai estabilizando, né, o Atlético 3 jogos sem tomar gols, desde a entrada do Wallace no time o Atlético não tomou gols, eu até coloquei um vídeo aqui no canal que falava que o Atlético já tinha a receita para subir, tinha que praticá-la, né, que era essa questão da estabilidade defensiva. Em relação a time, o Emerson, o que você imagina e como você colocaria o Atlético em campo, tanto em relação a nomes, como em relação à postura? Espera o Vila, joga no erro do Vila, joga para cima do Vila, força o Vila a errar? Qual você acha que deve ser a estratégia do Atlético para esse jogo e também com que time você iria para esse confronto lá no Onésio Brasileiro Alvarenga? Geleza, analisando o último jogo do Atlético, eu vejo que o Atlético conseguiu ali no trecho final colocar um bom time em campo, que foi exatamente quando colocou os 2 centroavantes para jogar junto. Eu arriscaria, sem sombra de dúvidas, nessa formação que terminou o jogo contra a equipe do Volta Redonda. Porque eu gostei da movimentação do Caio Dantas, do Sandro Lima, no momento que os 2 começaram a jogar junto. E eu vejo que o Atlético, quando ele joga ali com 2 pontas e um centroavante, eu não vejo o Atlético sendo tão efetivo. Porque eu não vejo ali uma qualidade genial ali dos nossos pontas. O Federico ali, eu acho ele muito voluntário, muito raçudo, porém falta aquela técnica a mais, falta aquele arremate, aquele bom chute. O Marcelinho, quando está presente, às vezes acha um bom chute, mas também deixa um pouco a desejar. Eu acho que o Fábio Matias encontrou uma boa solução, na minha opinião, encontrou uma boa solução, colocando o Sandro Lima e Caio Dantas para jogar junto. O sistema defensivo, com a entrada do Wallace, e a gente na live vem pedindo o Wallace há muito tempo. A gente sabia que ele estava com um processo de recuperação, estava voltando, né, a sua forma física, mas a gente dentro da live a gente sempre pedia pelo Wallace, porque a gente sabia da capacidade desse jogador e que ele tinha a entregar. E dito e feito, a partir do momento que ele entrou, ele mudou a história do sistema defensivo do Atlético. E eu vejo ali só um pequeno problema na criação. Eu acho que nessa janela a gente precisa arrumar ali um camisa 10 criativo urgente, porque o Atlético é um time que ele está compensando a falta de criação com a raça, com a entrega, com a dedicação. Eu acredito que se vier uma camisa 10 aí, ele consegue ajeitar esse meio de campo do Atlético, consegue deixar o time mais criativo, e a gente tem dois centroavantes ali, 2 jogadores que eles conseguem finalizar bem, que é o Sandro Lima e que é o Caio Dantas. Agora, a dúvida para mim
fica na lateral direita, porque o Juan não vem me agradando em hipótese nenhuma. Eu vi alguns comentários aí, não sei se é verdade que o Rai Ramos vai deixar o Atlético. Se isso acontecer, tem que correr atrás de um lateral, porque para mim o Juan Teixeira deixa a desejar, não consegue fazer a cobertura, deixa o nosso lado direito todo aberto, toda hora toma bola nas costas ali, deixa o time adversário jogar, não consegue produzir o que o Atlético precisa para que o lado direito não comprometa o time. Então, dentro dessa análise minha, eu começaria com esses dois jogadores no ataque, Sandro Lima, Caio Dantas, repensaria o meu lado direito ali com Juan Teixeira, e o sistema defensivo, para mim, está ideal com o Alex e o Wallace. E sem falar que o goleiro que chegou agora também está me agradando muito seguro, firme, experiente, mostra que é um cara calmo, ele não é afobado, então mostra que o Adson fez muito bem em trazer da Arábia para o Atlético. E você, Luciano, o que é que você projeta de time, né? O que é que você acha que deveria, como é que deveria trabalhar o Fábio Matias para esse jogo, e em relação à estratégia, a postura lá dentro do Oba, uma postura mais reativa, uma postura mais de tentar propor jogo, como é que o Atlético deveria ir para esse duelo aí contra o Vila? Então, Gerli, eu nunca gostei muito do Atlético deixar outro time jogar, entendeu? Eu acho que o Atlético sempre joga bem quando ele impõe o ritmo dele de jogo. Uma coisa que o Fábio achou ali no time, né, que a gente não pode negar, é a defesa, principalmente depois da volta do Wallace. E o Alex cresceu muito. O Alex, a gente sabe da qualidade do Alex, né? Então, assim, com o Wallace ali, tá de uma baita de uma dupla. E a zaga fortalece muito. O Emerson falou bem, nosso goleiro, o Adson achou aí, muito seguro, entendeu? Só que eu sou daquela máxima, assim, Gerli, time que tá ganhando, cara, não se mexe. Então não tem como você mexer ali no meio de campo do Atlético. Por mais que eu não ache o Cauã um camisa 10, eu não acho o Cauã esse 10 que... Não que o Cauã seja fraco, eu não acho que ele é um jogador de camisa 10, entendeu? Mas no atual momento, ele tá fazendo bem a função. Então, não pode mexer. Então, ali é Maranhão, Haldney e ele mesmo. Aí na frente fica o incógnita. E eu gosto muito do Caio. Eu gosto do Caio. Então, assim, ele como centroavante, o Marcelinho num lado, porque o Marcelinho, para mim, abre a defesa do time adversário, e no outro fica um incógnito entre Alejo e o Martínez e o Federico, né? Mas, assim, aí a lateral o que tem. Hoje é o Juan, e na esquerda eu prefiro o Romão. Então, assim, eu acho que o Fábio achou o time ideal, achou a postura ideal, e é nessa. Eu só não gosto do Atlético ficar esperando o jogo, sabe? Claro que eu acho que o Vila vai impor o jogo dentro de casa, eu acho que o Vila não vai esperar o Atlético, até mesmo por causa da situação deles, mas o Atlético vai ter que saber jogar no erro deles, né? O Atlético vai ter que saber não sofrer, igual sofreu no começo do campeonato, sabe? Tinha um jogo que o Atlético sofria muito, e não precisa disso. O Atlético tem condição de impor um ritmo dele, sabe? Igual fez contra o Goiás em casa, vai para cima, sabe? A gente botou, querendo ou não, a gente tá falando do Atlético e Vila, mas a gente botou o Goiás lá atrás, sabe? Muita pressão, então tem que fazer isso. Por mais que seja fora de casa, mas é a postura do Atlético. A torcida atleticana sempre acostumou que esse time do Atlético que vai para cima, sabe? Que não tem medo de adversário. Que é aquele time que fica só esperando, uma hora dá errado, entendeu? Essa que é a postura que eu acho que o Atlético tem que tomar no Oba sábado. Está aí a opinião do Emerson e também do Luciano aqui no Vozes Rubro-Negras. O Emerson, quero agradecer a você por aceitar o convite, por participar, né, abrir mão do seu tempo, porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso, então quando alguém dedica um tempo aqui ao Futebol 62, eu fico muito satisfeito, agradeço muito a sua participação e com certeza vou repetir o convite para você em outras oportunidades, para que você esteja aqui no Futebol 62, trazendo a sua visão, trazendo a sua opinião, as suas manifestações sobre o Atlético Clube Goianiense. Janiesa, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez fiquei lisonjeado e muito honrado de estar participando do seu canal, de estar dividindo essa tela aqui com você. Eu acho que
nos meus melhores sonhos ao iniciar nem nos meus melhores sonhos ao iniciar essa vontade minha de falar de futebol, de Atlético, eu imaginaria estar aqui falando com você, que é a referência aqui no que se trata de crônica esportiva aqui no estado de Goiás. Agradecer também ao meu amigo Luciano aí, que é meu parceiro de live, meu parceiro de bancada, que tá sempre junto aqui. E agradecer também ao pessoal do YouTube aí, que está nos acompanhando, programa gravado, mas não sei se é de dia, de tarde ou à noite, mas está aqui prestigiando o canal do Futebol 62. E eu estou sempre à sua disposição, Genésio. Sempre que precisar, pode contar comigo. Meu nome é Pronto, o sobrenome é Já, e o apelido é só chamar. Tá certo, muito obrigado a você, o Emerson. E esse é porque é um piloto, né? Mas com certeza a gente vai fazer outros ao vivo, né? Eu tenho muito apreço pelo ao vivo, porque o ao vivo tem interação, né? O que eu mais aprecio no ao vivo é a interação. Ele tem dificuldades? Tem, mas ele tem interação, que é algo que não tem preço. Agradecer a você também, Luciano. Luciano me ajudou vindo, me ajudou chamando o Emerson, né? Assim, ele foi o meu companheiro hoje para toda hora, para a gente colocar essa primeira edição do Vozes Rubro-Negras no ar. Muito obrigado, Luciano. E também, assim como eu disse ao Emerson, com certeza vou te convidar em outras oportunidades para você também estar aqui no Futebol 62, que é a ideia do nosso projeto, né? Uma das diretrizes do nosso projeto é esse, de sempre dar voz ao torcedor, seja lendo mensagens, seja através de programas como este. Então, Geli, muito obrigado, cara. Valeu demais mesmo. O Emerson falou tudo aí. Você é um cara referência na crônica esportiva aqui. Todo mundo te conhece, sabe sua capacidade, do seu potencial, e sabe que você é um cara que nunca puxou sardinha para clube nenhum, sabe? Nunca teve essa. Porque tem uns que comenta com coração, sabe? Que menosprezam um time ou outro. Você nunca fez isso. Então, assim, é uma coisa muito, muito importante para você. E a gente fica muito lisonjeado. Eu fiquei muito feliz do seu convite. A gente acabou se conhecendo hoje mesmo, assim, né? De conversar um com o outro, realmente, foi hoje. Te agradeço muito mesmo. Obrigado pelo convite, pela confiança na gente. Chamei o Emerson, que o Emerson, na hora, já aceitou. E é isso, eu até, você falando aí, eu até sei como que é mesmo, porque o ao vivo tem interação com o chat, né? E uma coisa muito importante do nosso programa é esse, que a gente toda hora está conversando com o chat manda pergunta e a gente vai conversando, é muito bacana isso mesmo. Então, assim, coincidentemente, o nosso programa é dia de quarta-feira. Hoje era para ter live, né, Emerson? Só que como a gente não fez semana passada, a gente deu uma segurada, a gente não fez hoje, mas a gente vai voltar quarta-feira que vem, mas coincidentemente nossa live é dia de quarta, nesse horário. Então, assim, não sei que horário que a galera vai ver, então, mas agradeço muito mesmo o espaço, o Futebol 62, que está crescendo, estou vendo lá as contratações que você anda fazendo lá, só pessoas capacitadas mesmo, canal crescendo, com muitas visualizações, muita gente chegando, então, muito obrigado mesmo, Geli, agradeço de coração. No começo você falou lá que essas mídias independentes, que a gente tem um jeito da gente conversar realmente, nós somos torcedores, né? Então, uma hora a gente vai estar chateado, uma hora a gente vai estar grilado com o time, mas assim, nunca o pessoal pode achar assim, uma coisa, por exemplo, falar que uma coisa ruim quando a gente fala, porque aquilo é momento de paixão, uma hora a gente vai estar feliz, uma hora vai estar triste, mas nada não vai deixar da gente ser mais atleticano que um outro, não vai deixar da gente ser menos torcedor, entendeu? Então, assim, torcedor é isso mesmo, é paixão, uma hora vai estar bom, uma hora vai estar ruim, sempre respeitando, claro, né? Sempre respeitando, que é o nosso intuito principal, sempre respeitar, mas é isso, mídia independente é muito importante por causa disso. Te agradeço, muito obrigado pelo espaço, que evolua muito aí, que venha mais rubro-negros aí nessas vozes rubro-negras. Exatamente. E então vocês têm com certeza de mim todo o meu apoio. Vou colocar aqui mais uma vez, para você, torcedor atleticano, que ainda não conhece, ou que já conhece e ainda não inscreve, que nem nós, rapaz. Isso, agora voltando, né? Deu uma balançada aqui, compartilhar aqui com vocês, ó, aqui, ó, Fala Dragão, ok? É a live do torcedor atleticano, né? O link aqui, a live, o slogan, a live do torcedor atleticano. Vou clicar aqui ao vivo, ó,
Luciano, para você aqui, ó, inscrever. Olha Pronto, só. estou inscrito aqui. Que honra, hein, Aqui, ó, Emerson? inscrito ao vivo para você, né? Agora a gente Vai tem que aparecer fazer. gravado, mas eu estou agora, mas eu me coloquei ao vivo aqui junto com os meninos, né, aqui Que honra, presencialmente obrigado. a eles. Eu quero agradecer a todos vocês atleticanos que acompanharam aqui o nosso programa, essa primeira edição do Vozes Rubro-Negras, faremos muitos outros, todos em momentos importantes do Atlético. A gente já tem o Satisfatômetro, né, que já foi a primeira edição ao ar em maio, que é a nossa pesquisa de satisfação com o torcedor. Agora em julho a gente repete, que é justamente para trazer um conteúdo diferente de todos os outros aqui em Goiás. Então, a cada 2 meses nós vamos medir o nível de satisfação do torcedor, com diretoria, com o elenco, com o time e também o seu grau vamos dizer, de otimismo em relação aos objetivos dentro da temporada. Então, essa é uma ideia de sempre estar ouvindo o torcedor, porque quando a gente faz, por exemplo, a pesquisa, aí eu não estou falando o que eu acho que o torcedor do Atlético quer, eu estou dizendo que 100, 150, 200 torcedores atleticanos responderam como foi na nossa primeira edição da pesquisa de satisfação que realizamos com o torcedor atleticano. Então, o Atlético, às vezes eu vejo muita gente falando, o espaço na mídia tem isso, tem aquilo. Acho que o torcedor do Atlético tem razão em reclamar, sabia? Eu falo, porque na maior parte das ocasiões realmente existe, eu não vou dizer que existe uma predileção, mas existe um espaço desigual. Fala-se menos do Atlético, ou pelo menos em termos de quantidade de tempo. Mas aqui no Futebol 62 a gente vai sempre tentar trazer isso com a máxima igualdade possível. É claro que tem programas que uma notícia chama mais atenção do que a outra, um clube tem mais informações que o outro, mas isso precisa ser circunstancial. Hoje é um, amanhã é outro, e assim vai. Aqui no Futebol 62, o torcedor atleticano pode ter certeza que ele sempre vai ter total respeito, assim como o clube também, o Atlético, o Clube Goianiense. Inclusive, nos trata muito bem. O Patrick e o Alisson foi lá. Quando vocês encontrarem lá no estádio, viu, Luciano? O Patrick, você, o Emerson, dá um alô lá para ele. Fala lá com ele que o Patrick está começando na carreira, mas está se esforçando muito, é um menino muito dedicado, muito humilde, muito simples, às vezes até um pouco tímido, mas está fazendo um excelente trabalho. Teve lá no Cioli acompanhando essa vitória contra o Volta Redonda, gravou os gols do Dragão lá. Então, a gente vai estar sempre lá no estádio Antocioli, nas quando ele coletivas. for, Sim. eu quero fazer um convite para ele lá no Amigos do Dragão. A gente fica ali ao lado do placar eletrônico, fica uma galera lá bacana, uma turma muito boa nossa lá, chama Amigos do Dragão. Então, assim, a gente consegue fazer umas boas reportagens com ele. Pode me procurar lá, que a gente vai estar à disposição para fazer umas reportagens boas com ele. Não, tranquilo, vou passar para ele procurar vocês lá, os Amigos do Dragão. Então é isso, minha gente. Chega ao fim essa primeira edição do Vozes Rubro-Negras, que seja a primeira de muitas aqui dentro do Futebol 62. Desejo sorte ao Luciano, desejo sorte ao Emerson aí no Fala Dragão, e a gente vai se encontrando na nossa programação aqui no Futebol 62. Passamos dos 10 mil, agora vamos rumo aos 20 mil inscritos aqui no canal, porque aqui é como dizia a ex-presidente, quando a gente chega a uma meta, a gente dobra ela. Um abraço a todos vocês e até a próxima.